Portanto, estas foram as 4 apresentações, as 4 comunicações que nós tínhamos aqui previstas para o painel. Eu queria dizer às pessoas que fazem parte do painel e também à nossa assistência que no final nós agora vamos abrir espaço para perguntas e respostas, para o debate, para continuarmos esta conversa. No final deste espaço de debate vamos ter ainda uma pequena apresentação de um projeto intitulado Entre Todos. Portanto, o Jorge, que está aqui connosco desse projeto, fez a apresentação da comunicação ontem, mas não teve a oportunidade de apresentar uns vídeos produzidos dentro do projeto e, portanto, hoje vamos ter aqui a oportunidade de ver alguns desses pequenos vídeos e também de ouvir o Jorge só com uma brevíssima apresentação. Mas antes disso, eu abria aqui espaço para as nossas perguntas e respostas, quer elas venham dos próprios elementos que apresentaram comunicações, quer dos restantes elementos da assistência que aqui estão. Eu pedia só para levantarem a mão de forma eletrónica, vamos dizer assim, portanto o Zoom tem uma funcionalidade que permite, se forem aos participantes, levantarem a mão e eu vou chamando um a um para que todos tenham a oportunidade de participar e de abrir aqui espaço para conversarmos. Não sei se há alguém que queira começar. A primeira pergunta é sempre a mais difícil, depois a partir daí já não custa nada, depois entretanto as ideias começam-se a encadear. Em Portugal nós dizemos que são como as cerejas, não é? Vêm sempre umas atrás das outras. Portanto, estejam à vontade para quem quiser começar a fazer uma pergunta dirigida a algum dos membros. Pronto, temos aqui o Daniel Maciel, eu vou-lhe passar então a palavra, Daniel, para começar já. Olá, a palavra na verdade não é minha, havendo ainda só para desbloquear um bocado a conversa, posso começar com uma questão que veio do Facebook e dirigida ao professor Jorge Sá, e que pergunta, eu vou ler a pergunta na íntegra, diz, a pergunta vem de João Miguel Valencize e ele pergunta assim: no caso específico do som, temos vários procedimentos de tratamentos acústicos para captação direta no cinema. No projeto de vocês, estes procedimentos de ligar produção de audiovisual com produção na arquitetura, estão também, nestes projetos vocês estão também fazendo esses relacionamentos? Não sei se a pergunta foi clara, eu vou transcrevê-la aqui para o... Eu penso que percebi. Pronto. E a questão do som será ou não contemplada de forma sólida no nosso projeto, é isso? A questão de tratamento de som... Da captação de som. Na captação de som direta. Eu penso que... Ou seja, que no fundo será a ligação na forma como no audiovisual os procedimentos de captação de som direto se ligam à produção do audiovisual, se existem também nestes métodos uma ligação à parte da arquitetura. A questão do som, a questão da captação do som é um ponto importantíssimo, aliás, e nós reforçamos essa questão porque apesar de já existirem, obviamente, muita investigação, mas a arquitetura tem som, a arquitetura poderá ter som, e como é que ela se poderá ligar, neste caso, como é que nós podemos ouvir o som da arquitetura. E a questão do som indireto e da captação de som indireto é uma pergunta muito pertinente, porque foi uma coisa que é um ponto específico e foi muito batido, porque realmente captar tudo aquilo que envolve o próprio edifício é uma questão importante e que foi feito por alguns alunos, foi a captação do som, que no fundo é som livre, portanto é quase um som diegético na própria imagem. E portanto nós tivemos realmente grande cuidado a que o som direto, principalmente a captação de som direto, fosse feito, e é claro que há muitos procedimentos, nós utilizamos os mais básicos de acordo com o material que temos disponível, mas tivemos isso em consideração
que no fundo será depois, obviamente, adicionado em pós-produção, mas foi um ponto muito trabalhado. Foi sim, a questão do som e, claro, a questão da música também. Sinceramente, a questão da música também foi um ponto, no fundo, o extradiegético, a música como movimento extradiegético também foi importante para a arquitetura e para o projeto de arquitetura. E que será considerado em fase de projeto também, apesar de agora ser uma fase pós-projeto, o projeto está feito, não é? Mas a questão da música e do som em fase de pré-projeto será também contemplada de várias formas, porque quando estamos a fazer um trabalho de arquitetura, o som já existe. O próprio som já existe no local, no território, seja aquilo que for que estejamos a estudar, e isso tem que ser contemplado. E é muito importante. É muito importante. Se me Eu permitir só não sei se respondi à pergunta, se não, espero bem que sim. se me permitir, eu ia só fazer aqui uma pequena observação curiosa, já que se falou da captação de som, porque de certa maneira eu até diria que estaria até quase um processo inverso. Eu já assisti, tivemos a oportunidade e tenho algumas atividades da Ao Norte, inclusivamente no nosso curso de verão em Melgaço, ao trabalho de captação de som e assim alguns workshops que envolviam precisamente a captação de som para efeitos de cinema e não sei se a própria Patrícia, como realizadora, também poderá atestar que eu até diria que é mais ao contrário, ou seja, quem sabe captar bem o som tem que ser uma pessoa com uma consciência muito forte do espaço, não é? E uma consciência muito presente de como é que o som se movimenta em termos acústicos, não é? no espaço circundante e, portanto, há uma consciência que também pode ser arquitetónica caso o espaço seja um espaço de um edifício construído, não é? E, portanto, até mais, aqui há quase uma coisa inversa. Quem percebe de captação de som, percebe de espaço necessariamente e de desenho e de acústica. Aliás, estamos a falar de um termo que é comum às duas áreas, ao cinema e à arquitetura, o espaço é fundamental. Isso aí, e realmente tem as suas especificidades em relação à captação de som, isso não há dúvida. Eu não sei se respondi, se não, mas em princípio penso que respondi. Eu acrescentaria só é muito importante, não há dúvida. No sentido daquilo que o Daniel disse, que esta ideia da criação do espaço através do som, que é comum à arquitetura e ao cinema na parte da captação, é também depois muito importante na parte da projeção, na parte do produto final, porque é o som no cinema que nos cria o espaço envolvente, não é? Porque nós temos, ou tínhamos até agora, não estamos a falar de cinema 3D ou realidade virtual, portanto isso tem um outro trabalho com o espaço, não é? Mas ainda assim o som não deixa de ser importante e não deixa de ser o elemento que nos cria referências dentro desse espaço, por exemplo, de uma visualização 360. Mas no cinema, vamos dizer, 2D, não é? Bidimensional, em que temos um ecrã igual àquele que temos aqui à nossa frente, a imagem é plana e aquilo que nos cria a espacialização e que nos envolve enquanto espectadores é o som que nos transporta para aquele lugar, para aquele espaço. E, portanto, mais uma vez, estamos aqui no espaço e na arquitetura. Aliás, eu queria só esta questão do som na arquitetura e que no fundo foi implementada, portanto, tudo isto ainda é uma fase muito experimental e até mesmo os colegas de projeto poderão estar, alguns poderão ter um bocadinho abrangentes em relação a isso, que é a utilização, quando os alunos geralmente constroem uma maquete, por exemplo, uma maquete de arquitetura, essa maquete poderá estar em sintonia com o som que possivelmente será captado do próprio local, para os alunos poderem ouvir enquanto possivelmente estarão a visionar essa mesma maquete. E isso é um processo interessante e vai mais uma vez buscar à linguagem audiovisual o enquadramento espacial, que no fundo será uma maquete, que é o estudo de uma maquete, mas como é que ele poderá integrar esse mesmo som, como é que ele poderá ser ouvido em diversos pontos da maquete. O que é uma coisa que é muito interessante de explorar. E que isso também está dentro dos nossos planos de experimentação, que ainda estão, como eu disse, em fase embrionária em muitos aspectos. Muito interessante, é um tema que nos dá aqui realmente para mangas e ainda bem que é um projeto em desenvolvimento porque nós queremos continuar a ouvir falar dele, porque tem aqui um grande espaço de progressão e desenvolvimento. Nós temos outras comunicações relacionadas com uma área mais pedagógica, o cinema vocacionado para a área do ensino, aprendizagem. Daniel, não sei se tens aí mais alguma questão, se alguém daqui da mesa ou da assistência
quer colocar alguma questão? Eu, por acaso, queria colocar uma pergunta à Tina, Força. em relação à animação. Toda a questão, eu achei muito interessante o projeto. Isto porque trabalhei durante alguns anos com alunos do 8º ano em cinema de animação, e, aliás, neste momento trabalho em animação 3D, portanto, utilizando as novas tecnologias, estou dentro dessa área, e eu gostaria de saber qual é o impacto, não sei se já experimentaram o impacto, porque a animação tradicional tem um impacto perante as crianças, que possivelmente não terá, por exemplo, o uso das tecnologias mais recentes a nível do 3D, por exemplo. Já experimentaram todo esse processo com outro tipo de tecnologia ou não? Será sempre onde é a animação tradicional com o stop motion, frame by frame? Qual é o processo tecnológico que vocês utilizam, a metodologia que utilizam? Nós não trabalhamos com essa questão do 3D ou de outras tecnologias. Trabalhamos com a questão do stop motion mesmo, de frame a frame. Mas é muito interessante essa questão, porque quando as crianças começam a pensar em fazer filmes, elas pensam na questão do 3D e da questão de muita ação, porque elas estão muito ligadas a um tipo de repertório de cinema, que é esse cinema que está muito super populado, de uma certa forma, com essas tecnologias. Exatamente. E a ideia é tentar também desconstruir e pensar em outras formas de cinema de animação, em que a gente possa discutir essa forma até mais artesanal, por isso o stop motion é essa questão, e que aí quando eles e elas percebem essas possibilidades e o entendimento de quando isso é de fato feito, como é que eu passo da questão sem movimento até movimento, como é que eu dou vida a essas questões, as crianças têm uma visão tão mais vivaz mesmo, né? De tornar a questão da linguagem uma forma de comunicação das suas vivências, do seu mundo, e elas começam a ficar muito críticas também a esse cinema tão massificado com relação às tecnologias, sobretudo o cinema de animação mais comum, do grande mercado, eu diria. E a gente trabalha muito com a história do cinema, a gente vai do Méliès até a Lotte Heiniger, trabalhando essa questão mesmo, mais de um cinema até experimental também, para a gente pensar em novas linguagens, construir novas linguagens, outras formas dela entender e interagir com o cinema de animação. E não há um choque, não existe um choque entre relação aos modelos e em relação à execução do trabalho, portanto, eles não ficam um bocadinho, não há uma sensação de decepção, porque não é bem aquilo que eles estavam à espera, que os modelos deles são completamente diferentes. Existe no primeiro momento, há uma certa decepção, uma desilusão, e inclusive quando a gente começa a discutir os roteiros, para a gente pensar e não cair em estereótipos, por exemplo, porque sempre acabam as questões dos super-heróis, sempre do masculino, ou seja, então, quanto que a gente também tenta dialogar e provocar novos repertórios, também de pensar esse roteiro e esse tipo de cinema que está tão... e é tão consumido pelas crianças. Então, num primeiro momento, há uma desilusão, sim, mas aí a gente começa a trazer outras possibilidades também de ampliação do olhar. Então, por exemplo, eu gosto muito dos filmes do Walter Tournier, aqui do Uruguai, de que traz outros tipos de pensar animação, Zaramella e outros autores, e eu trago muito também produções que eu venho há muito tempo observando do cinema de animação produzido com crianças de Portugal também, para as crianças. E aí elas começam a ver produções feitas por crianças, outros tipos de linguagem, outros tipos de possibilidade de pensar a animação, e aí elas se apaixonam. E por isso que é interessante o que eu estava dizendo do Bergalá, essa possibilidade de oferecer esse cinema também como arte, com novas possibilidades. Não que eu não possa fazer arte com 3D, né? Não é essa a questão, mas também é ampliar o olhar para outras possibilidades, outras linguagens e outros filmes.
Mas há uma decepção no início, com certeza. Temos aqui mais uma questão agora de José Ribeiro. Quem eu passo a palavra? Eu queria colocar uma questão ao Fabrício. Eu participei na banca de qualificação e o texto era sobretudo um texto teórico, como se lembra, não é? E eu gostava de perguntar-lhe como é que o trabalho nessa mesa redonda e depois todo o trabalho de transcrição e de reflexão sobre a conversa da mesa redonda e sobretudo com o contacto aqui com a Norte, o que é que trouxe de novo para esta abordagem na sua tese? E a outra questão que eu gostava de pôr à Thais e à Maria Alice são se elas têm algum feedback daqueles alunos que fizeram os filmes no seu processo de formação. Houve alguma integração desse trabalho nas práticas desenvolvidas na escola? Vocês têm algum feedback dessas práticas que migraram do processo de formação para o processo de ação? Vou seguir a ordem das perguntas e, portanto, passava agora a voz ao Fabrício e depois passamos à Deise e à Maria Alice. Então, professor, obrigado pela questão. O ideal seria que nós tivéssemos condição de, em um outro momento da roda de conversa, poder fazer a reprodução do filme junto com a turma e fazer esse trabalho de leitura do filme que eles produziram para poder eles terem essa percepção da construção da narrativa midiática. No trabalho que eu vou apresentar para publicação no evento, eu faço essas considerações, né? Que a relação deles com as mídias na roda de conversa, de certo modo, não contemplou alguns textos dos quais eu apresentei a eles para referência, como o texto do Pierre Levy, sobre o fim da história, que era um texto fundamental para eles pensarem a relação deles com a mídia, a consciência que eles têm da utilização que eles fazem da mídia, especialmente preocupado com aquilo que o Edmund Cousteau fala, que é da automatização que os dispositivos tecnológicos provocam na nossa subjetividade, de um modo geral, né? Então, eu percebi que houve uma espontaneidade na utilização das mídias, mas, por outro lado, o trabalho como um todo feito, desde o início da disciplina, com as referências que nós viemos trabalhando, não apenas sobre as narrativas digitais, mas sobre a construção de concepção de juventude, sobre o papel histórico do jovem, sobre a relação dos jovens com os diversos dispositivos de mídia. Isso aparece de modo transversal na construção deles. Então, vamos dizer assim, o trabalho, como toda contingência de um trabalho de disciplina de filosofia, que geralmente tem uma carga horária diminuta, que tem todo o constrangimento curricular, não me permitiu fazer esse desdobramento da produção do filme junto a eles. Eu informei a eles o link do filme para que eles pudessem assistir o trabalho deles, mas não houve esse encontro, né? Para nós pensarmos como foi nas aulas, né, que eu tive com o senhor, para nós pensarmos a experiência da construção do filme muito mais por aquilo que aconteceu ao longo da construção do que o produto final, né? A riqueza da construção, que seria o ponto de chegada ideal nesse trabalho. Quanto à tese, professor, houve aquele questionamento sobre desenvolver um trabalho empírico, né, na construção da tese, para além da reflexão teórica, que é o que mais sobressai na tese. Devido à pandemia e devido ao interesse que eu tenho sobre a discussão na educação estética, eu fiz uma opção em não desenvolver o trabalho, vamos dizer assim, uma nova produção fílmica ou um trabalho com outros sujeitos, com estudantes, e acabei vamos dizer assim, chegando à conclusão de que
fazer uma análise fílmica, e aí eu preciso ainda escolher um bom filme, eu preciso fazer esse trabalho seletivo, né, como se fosse uma revisão bibliográfica, uma revisão fílmica, né, para poder conseguir encontrar um bom filme para fazer essa análise estética. O que eu trouxe de Portugal, sobretudo, e isso eu coloquei no meu relatório, pode parecer um pouco estranho, mas foi a conclusão que eu cheguei. Eu poderia escolher 2 caminhos para poder fazer esse trabalho no campo da educação. Um caminho com um cariz mais científico, preocupado com o fato educacional, com uma metodologia muito mais rigorosa, e um caminho voltado mais para o campo reflexivo, para uma reflexão que parte para a discussão de fundamentos, né? Eu optei pelo segundo caminho, e esse caminho está muito mais influenciado vamos dizer assim, pelas oportunidades que também foram escassas de interagir com o trabalho da UNORTE. Quando o trabalho da UNORTE começou a ficar mais quente, a pandemia começou, que eu poderia estar acompanhando mais de perto, então eu tive pouca oportunidade de acompanhar, né, de perto o trabalho da UNORTE, mas aquilo que me foi possível e outras oportunidades de cinema que eu encontrei na cidade do Porto, em Lisboa, né, eu escolhi em trabalhar a questão da estética na formação humana, e trazer esse trabalho empírico seria a análise uma análise fílmica, que eu ainda vou contar com a ajuda daqueles que têm mais experiência para me ajudar nessa revisão filmográfica para fazer essa análise. Não sei se eu respondo ao seu questionamento. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Passava então agora a palavra à Deise e à Maria Alice. Bom, vamos juntas, né, Maria Alice? Primeiro, eu gostaria de parabenizar as apresentações, né, e assim, agradecer, e dizer que a pergunta é ótima, José, porque na medida que a gente vai falando e vendo a apresentação, volta à memória a tantas coisas que aconteceram, né, e vem acontecendo depois da disciplina. Essa disciplina, ela é do programa de pós-graduação em ensino na educação básica, então todos os alunos que ali estavam têm ligação com a educação básica. E alguns deles, eles estavam no curso como alunos especiais. E, para minha alegria, nessa semana que vem, a gente tem um processo seletivo para esse programa, e há alguns projetos que estão concorrendo a uma vaga no mestrado exatamente tratando sobre a questão da produção visual audiovisual. O nosso programa, por ser profissional, ele exige, né, ao final da dissertação, um produto, né, e muitos têm optado por fazer várias produções, não só visual e audiovisual, outras, mas a partir da nossa disciplina, a gente viu isso tomando um outro caminho. Já tivemos uma dissertação defendida, em que a mestranda fez um trabalho muito interessante com alunos do 5º ano do ensino fundamental, dos anos iniciais, e é uma coletânea de curtas em stop motion. Então, assim, a partir da disciplina, outras 3 mestrandas estão também com já o trabalho bem adiantado, em que elas vão fazer a produção audiovisual como seus produtos educacionais. E o que nós também vimos pensando e discutindo, e vamos iniciar um projeto de pesquisa que, assim, nem sei se tem a adesão do nosso colega José Ribeiro, porque a gente já conversou sobre isso, mas a gente insiste, a gente quer pesquisar, investigar isso, porque eu trabalho muito com inclusão, com pessoas com deficiência, e a linguagem escrita tem assim, limitado muito a produção intelectual de pessoas com deficiência, por ter essa limitação da escrita. E eu acredito firmemente que a produção visual e o audiovisual é uma linguagem. Então,
assim, tão autorizada, né, no mundo acadêmico quanto a linguagem escrita. Então, a gente vem discutindo isso e pensando em como, né, as produções visuais e audiovisuais também serem assim, aceitas como um produto final de um mestrado. E, assim, no nosso caso, a gente não tem doutorado, mas basicamente é isso. E, fora isso, acho que a Maria Alice tem outras coisas para falar. Se tiver ainda tempo, eu conto algumas outras experiências na educação básica. Obrigada. Então, José, obrigada, né, pela pergunta. Vou acrescentar mais alguma coisa ao que a Deise falou, que é a repercussão disso com os alunos, né? A gente, como eles ainda, a turma que fez, né, a nossa disciplina, ela ainda não saiu, então, constantemente nós estamos em contato. Então, eu recebo notícias, né, e vou acompanhando um pouco de longe o que cada um está fazendo. Então, eu percebo que realmente eles falaram isso, né, Deise, nas avaliações, que ampliou, né, a possibilidade de participar de uma disciplina em que se colocava em questão, né, a representação, né, ampliou o olhar deles em relação a muitas coisas, né, em relação ao próprio objeto de trabalho deles, né, aquilo que eles iam pesquisar, e também pensaram, eles falaram também muito do quanto essa disciplina permitia vislumbrar procedimentos e conteúdos que antes eles não viam acontecer assim na escola. Então, muitos deles, né, passaram a gostar mais de cinema, a se interessar mais pelas imagens, né, e ao mesmo tempo, eu achei muito interessante o fato de eles todos procurarem desenvolver os trabalhos nas escolas em que eles atuavam. Então, assim, eles voltaram para a escola com outro olhar e congregaram alunos, colegas, para participar dessa produção audiovisual que eles fizeram. Então, eu achei, assim, isso assim, bastante observado por todos, né? Não só para buscar a participação dos colegas, mas para estender aos alunos, né, o que eles aprendiam, o que eles faziam. A gente tem relatos, né, de alunas nossas que levavam os mesmos filmes para trabalhar com os alunos em sala de aula, né? Então, a discussão que a gente fazia em sala de aula era feita depois, né, com os alunos, né? A perspectiva da produção, a gente tem várias alunas que fizeram mostras de cinema, que fizeram filmes, realizaram filme com as crianças ou com os alunos em que elas tinham contato. E então, assim, essas notícias de alguns efeitos, né, daquilo que a gente trabalhou. Agora, assim como a Deise, eu penso que assim, esses efeitos a posteriori também, né? Então, assim, a gente não teve muita preocupação, assim, com o resultado imediato dessa experiência, né? Mas abrir muito, a discussão para sustentar, digamos assim, um olhar diferenciado, né? Para o objeto de ensino, para o objeto de pesquisa, para enxergar, né, e ter uma experiência, digamos assim, de um processo criativo que muitas delas não tinham, né? Elas passaram pela escola, passaram pela graduação e nunca tiveram, né, que se implicar com um processo que exige, digamos assim, você inteira, né? Porque você escolhe, você seleciona, você tira, você põe.
Então, essa atitude, digamos assim, nesse processo que envolve, né, a construção de um filme, seja uma animação, seja uma ficção, um documentário, foi muito interessante. Eles, assim, a gente tem registro por escrito, né, dessas avaliações e daquilo que a gente tem notícias, né, das mostras, da continuação, né, de se fazer oficinas com os alunos, né. Então, assim, dessas notícias a gente tem, né, e a gente tem acompanhado. Obrigado. Eu gostava de dar uma informação, ou se vocês quiserem complementar, que é o número de doutorados que o CEPAI tem a trabalhar numa escola secundária, não é? Equivalente a uma escola, à nossa escola primária e aos nossos primeiro, segundo e terceiro ciclo, não é? Portanto, a Maria Alice é do primeiro ciclo, não é isso? Dos mais pequenos, não é? E com uma carreira académica semelhante em tudo, não é? Inclusivamente na remuneração, ao dos outros professores da universidade, não é isso? O que nos convoca a ter projetos de pesquisa, extensão e ensino na educação básica. E aí, um dos projetos que a gente vem desenvolvendo, Maria Alice e eu, inclui também alguns desses mestrandos, e a gente tem tido umas experiências muito interessantes nas oficinas que eles oferecem, né, Maria Alice? Muito, assim, contando muito a partir do que eles aprenderam, mas o que, assim, desenvolveram grandemente em suas escolas. E é interessante, porque para nós isso interessa muito, que essa visão esteja muito imbricada à questão do ensino básico, né, da educação básica, porque é onde a gente atua. O nosso mestrado é ensino na educação básica, nós damos aula na educação básica, então isso vai reverberando, né, e eu acho que vai ajudando aí a construir assim, abrir um pouco mais essa questão das linguagens. E a Maria Alice falou que a gente não tem muitos, assim, a conclusão, mas esse caso específico da Weslânia, ela finalizou, ela fez a disciplina, finalizou já o seu projeto, inclusive apresentou esses dias numa mostra, está muito interessante. Eu queria acentuar, né, porque hoje, né, antes de começar a mesa, me veio à cabeça a minha entrada, né, e a minha participação nesses encontros, né. Então, eu fui lembrando, né, a primeira vez que eu estive, digamos assim, presente nesses encontros de Viana, né. Então, a primeira vez foi a partir de um projeto de um mestrando meu, orientando, né, que veio trazer a discussão de um projeto que até hoje existe, né, que é o Sessão Corujinha, que é uma sessão mensal que nós realizamos, né, porque a nossa universidade ela tem um cinema, então até antes da pandemia a gente tinha, né, essa programação, digamos assim, de um cinema, né, que seria uma vez por semana as escolas e a vizinhança, né, do campus e a própria escola nossa vai para o cinema, né, vai ao Cine UFG. E lá ele assiste, debate, e a gente convida os realizadores, etc. e tal. Então, a primeira vez, me lembrei que o mestrando, né, veio ao norte, aos encontros, para apresentar a experiência. A segunda vez, eu vim apresentar o projeto de pesquisa que até hoje está em realização, que se chama Arte, Psicanálise e Educação, né, os procedimentos estéticos do cinema e as vicissitudes da infância. Então, foi uma discussão que eu trouxe também enquanto grupo de pesquisa. Depois, eu vim apresentar o filme com as crianças de 6, 7 anos, né? Que foi um projeto muito interessante de fazer um filme, uma carta vídeo, às crianças calapalos, que são crianças que vivem no Alto Xingu,
né? E essa experiência é bastante rica para mim, né? E que foi apresentada aí nos encontros, porque também ela traz um pouco, né? Isso que eu percebi nas mesas organizadas esse ano, quer dizer, é de trazer a criança, né? E colocá-la como a criança e o jovem, né? Sempre trabalhando com a linguagem, né, cinematográfica, né? Ou aproximando através de assistir aos filmes ou também fazendo filmes, né? E agora eu venho trazer um outro projeto que é com a pós-graduação, né? Então, diz um pouco, né, que é uma riqueza, né, do nosso centro de pesquisa, né, de ensino e pesquisa da UFG, mas também muita dificuldade, né, assim, é um desafio constante, porque nós estamos trabalhando tanto com crianças, com professores, com a juventude, então, assim, é um lugar em que a gente transita muito, né, e, assim, embora seja um desafio constante, é uma alegria para nós, né? Passear por esses e ter, né, relações com todas as crianças, com os professores, né, com a juventude. Então, isso é muito gostoso também, apesar de ser um desafio, né? E é muito interessante também perceber que essa é, de certa forma, é a missão da UNORTE, e é interessante ver, por exemplo, que a Maria Alice fez aqui um percurso, não é, daquilo que é o projeto da UNORTE.